no capítulo deste sábado, 3 de janeiro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Após uma discussão por causa do dinheiro que Marco Antônio deu para a filha dele com Juliana, Mateu, alterado, empurra ela. Juliana olha para ele com medo pelo que ele fez. Mateu percebe que fez besteira e pede desculpas. Juliana fica furiosa, mandando ele sair de lá. Mateu torna a pedir desculpas várias vezes, dando a desculpa de que ele está bêbado, como ela falou. Ele pede perdão para ela. Juliana diz que perdoa, mas manda ele sair do quarto agora. Mateu, com a voz mais calma, diz que sai. Depois que ele sai, Juliana fala que ela não conhece mais o Mateu dela. Rosana chora após ter sido devolvida por Marco Antônio. Maria do Socorro vê que Gumercindo está arrasado, triste, e tenta confortá-lo, falando que ela sabe como ele está se sentindo. Ele diz que ela não sabe e ninguém tem ideia do que ele está sentindo. Ela não tira a razão dele por estar furioso. Gumercindo, como já está estressado ao ver que a mulher já está chorando, fala que se ela começar a chorar, ele vai dormir no outro quarto. Maria do Socorro, assustada com o grito do marido, deixa claro que ela não vai chorar. Gumercindo fala para a esposa que foi a pior humilhação da vida dele, Marco Antônio ter devolvido a Rosana. Maria do Socorro diz que sabe. Ele fala que uma punhalada no peito doeria menos do que ver uma filha dele sendo devolvida dessa forma. Maria do Socorro fala que doeu nela também. Gumercindo amaldiçoa a hora que ele deixou a Rosana ir morar com ele. Mas foi ela que quis, né? Maria do Socorro não gosta de ver a aflição do marido. Ela pede para ele não ficar se culpando pelo que a Rosana fez. Mas ele se culpa, lembrando que ela até se levantou da cama, falando que tinha escutado vozes. Maria do Socorro fala que escutou o mesmo. Gumercindo deixa claro que está com muita raiva por não ter escutado a esposa. Maria do Socorro pede para eles não ficarem lembrando disso agora. Gumercindo lembra que ficou com ódio do Marco Antônio quando soube o que aconteceu. Mas aí a Angélica, com o jeitinho dela, alertou ele que foi a Rosana quem procurou por Marco Antônio no quarto dele, perguntando para Maria do Socorro quem é a sem vergonha nisso tudo. Maria do Socorro compreende o que Gumercindo está sentindo. Gumercindo fala que foi a Rosana quem foi atrás do italiano, quem inventou aquelas mentiras. Ele amaldiçoa o dia que ele mandou o Antenor ir atrás do Mateu para trazer-lhe de volta e obrigá-lo a se casar com a Rosana. Ele está com ódio por ter muita culpa em tudo isso. Maria do Socorro é realista ao falar para o marido que ele só fez o que qualquer pai faria. Gumercindo jamais vai esquecer o lençol que Mateu estendeu na mesa, provando a inocência dele. Depois que eles foram para a sala para conversar, ele teve que escutar as verdades do italiano na cara dele. Maria do Socorro diz que esse casamento já começou errado, e Gumercindo diz que fez de tudo para salvá-lo. Uma coisa Maria do Socorro sabe, que Rosana sempre amou o Mateu desde quando ele chegou na fazenda. A nossa filha já me fez passar muita vergonha. Maria do Socorro pergunta para o marido se ele vai jogar Rosana na vida e querer que ela vire uma prostituta. Gumercindo fica calado. Rosana chora lembrando de Mateu. Enquanto isso, Anacleto reclama porque tem que acordar cedo para ir buscar o pão para o maledito do Francesco. Inês fala tanto de Anacleto, mas ela também está se metendo na vida de Paola com Francesco, insistindo para que ele não deixe que Paola leve a filha deles para a fábrica. Francesco já está de saco cheio deles estarem se metendo e faz cara feia, dizendo que ele já falou com a Paola. Inês insiste mandando ele falar sério, para que Paola obedeça a ele. Francesco deixa claro que ele não vai brigar com Paola por causa disso. Ela sabe o que está fazendo e ele acha que Paola está certa. Inês critica a atitude de Francesco, falando que tudo que Paola faz ele acha que ela está certa. Francesco se aborrece e fala que Paola está certa mesmo, perguntando logo o que Inês quer, que ele brigue com a filha dela? Inês diz que não, Deus livre ela disso. Francesco manda Inês deixar a Paola fazer o que ela quer. Anacleto chega em casa jogando pão na mesa, falando para Francesco que está lá o pão quente dele. Francesco respira fundo por ter que aguentar aqueles dois. Inês chama a atenção de Anacleto pelos modos dele. Ele pergunta onde está a filha deles. Inês fala que ela está dando de mamar para a filha. Anacleto pergunta para Inês na frente de Francesco se esse empiastro vai deixar mesmo Paola levar a neta deles para a fábrica.
Inês arregala os olhos pela cara de pau do marido e está falando as coisas na frente de Francesco. Ela, com medo, olha para Francesco assustada. Francesco, com raiva, fala na cara de Anacleto que esse empiastro vai começar a cobrar dele o que ele come lá dentro, porque ele não costuma sustentar vagabundo. Anacleto pensa que vai colocar Francesco no chão, ao revidar dizendo que esse vagabundo tem alguns contos de réis depositado na casa bancária dele. Francesco se aborrece mais ainda, alterando o tom de voz, dizendo que esse dinheiro é maldito, que ele ganhou vendendo a filha dele. Anacleto fica olhando Francesco embora com raiva. Inês fica olhando para a cara do marido, que é muito cara de pau. Anacleto fala da vontade que ele tem de matar Francesco. E Inês manda ele parar com isso, porque Francesco é o marido da filha deles. Mas não é por causa disso que ele vai me tratar com falta de respeito. Inês é justa falando para o marido que ele começou primeiro a tratar Francesco com falta de respeito. Isso não é jeito de tratar um homem tão fino como ele. Anacleto pergunta para Inês se ela não escutou que Francesco disse que ele vendeu a filha deles. Mas você começou chamando ele de empiastro, Anacleto. Anacleto pergunta para Inês o que Francesco é. Inês fala que Francesco é um empiastro cheio do dinheiro e que adora a filha deles. Anacleto fala: está bem, é para eles esperarem esse piastro morrer para a filha deles ficarem logo rica. Inês pergunta se ele vai ficar contente com isso. Anacleto diz que chorar que ele não vai. Inês é realista, dizendo que Francesco tem uma saúde de ferro. É mais fácil o marido dela morrer primeiro. Anacleto reclama, mandando a esposa virar a boca dela para lá. Paola aparece com a filha e fala para a mãe dela que ela já está indo trabalhar. Anacleto continua implicando com a filha, perguntando se ela vai mesmo levar a neta deles para a fábrica. Paola diz que vai sim. E Inês, toda desconfiada, avisa Paola que o marido dela está esperando ela lá fora. Paola acha estranho Francesco não ter esperado ela lá dentro. Inês manda Paola perguntar para Anacleto isso. Anacleto tem a cara de pau de falar que não disse nada demais para Francesco. Paola fala com raiva para o pai que ele ainda vai conseguir acabar com o casamento dela, e ela não vai perdoar ele se isso acontecer. Inês vai atrás da filha olhando com raiva para Anacleto. Anacleto olha com raiva para as duas, dizendo que Paola deve gostar mesmo do infeliz do Francesco. Maria do Socorro entra pela manhã no quarto de Rosana, e Rosana deixa claro que ela já vai embora. Maria do Socorro, aflita, pede para a filha esperar. Rosana é arrogante, pensando que ela ainda tem razão, perguntando para a mãe se é para ela esperar Gumercindo expulsar ela de lá. Maria do Socorro quer que Gumercindo e Rosana conversem para eles se entenderem, mas Rosana diz que não tem como ela se entender com o pai dela. Maria do Socorro implora para Rosana não ir embora. A senhora quer que eu me sinta mais humilhada do que eu já me sinto? Ela não vai esperar para ser escorraçada da casa dos próprios pais. Rosana já vai saindo do quarto, mas Maria do Socorro se mete na frente, pedindo para ela não fazer isso. Rosana dá um beijo na mãe se despedindo dela, porque ela está partindo. Ela deixa claro para Maria do Socorro que ela terá o amor dela para sempre. Não é para ela chorar por ela. Rosana vem descendo as escadas e Maria do Socorro implora novamente para a filha não fazer isso. Gumercindo se coloca na frente de Rosana, perguntando para onde ela vai com a mala dela. Embora da sua casa, como é da sua vontade, Gumercindo deixa claro que ele ainda não mandou ninguém embora de lá. Rosana fala na cara do pai que ela não vai esperar que ele faça isso. Gumercindo pergunta do que ela vai viver na rua. Rosana diz que não sabe, mas passar fome ela não vai. Gumercindo manda Rosana voltar para o quarto com a mala dela. Mas Rosana desafia Gumercindo, dizendo que ela não vai voltar, porque ele foi claro ao falar que ele não queria nenhuma vadia dentro da casa dele. Não importa o que eu disse, faça o que eu estou mandando. Maria do Socorro manda Rosana obedecer o pai dela. Gumercindo deixa claro para Rosana que ele vai perder a cabeça com ela, se ela não der meia volta e subir. Maria do Socorro se altera, mandando Rosana obedecer o pai dela. Rosana volta para o quarto porque não teve saída. Ela fica chorando no seu quarto em vez de procurar alguma coisa para fazer. Maria do Socorro agradece ao marido por não ter deixado a filha deles ir embora. Gumercindo deixa claro que ele ainda quer saber qual foi a razão para o Marco Antônio ter devolvido a Rosana. Maria do Socorro pede para o marido ficar tranquilo porque ela vai procurar saber. Gumercindo apoia que a esposa faça isso. Rosana ainda é arrogante ao falar com Maria do Socorro, deixando claro que ela só ficou por causa do filho dela. Maria do Socorro lembra a Rosana que
que ela estava indo embora sem o filho dela. Rosana explica que ela não ia levar o filho porque ela não sabia para onde ela ia, nem o que ia fazer da vida dela. Maria do Socorro pede para Rosana se colocar um pouco no lugar do pai dela e imaginar o que ele está sentindo. Rosana é mal criada ao responder que ninguém se importa como ela se sente. Foi você quem procurou isso, não dando uma explicação para ninguém. Rosana fala que ela disse que ainda ama o marido dela e não consegue viver sem ele. Maria do Socorro pergunta para a filha por que ela voltou a sofrer desse jeito. Rosana não se aguenta e conta para a mãe que Mateu beijou ela como antigamente. Maria do Socorro fica chocada com o que acabou de escutar. Rosana conta com detalhes como tudo aconteceu. Maria do Socorro se toca que Marco Antônio ficou sabendo do beijo deles. Rosana conta que sim, e ele também ficou sabendo que ela foi atrás do Mateu no escritório que ele trabalha. Maria do Socorro lamenta pela filha ter feito isso. Rosana assume que ela é louca mesmo. Ela não pode fazer nada. Ela já fez de tudo para esquecer o marido dela, mas ela não consegue. Maria do Socorro chora vendo o sofrimento da filha. E Rosana, chorando, pede para a mãe ajudar ela a esquecer o Mateu. Enquanto isso, Mariana pede desculpas para Gumercindo pelo que aconteceu. Gumercindo deixa claro para Mariana que ele não quer mais o Mateu naquela casa. Mariana fala que ela compreende. Matilde fica escutando a conversa deles. E Gumercindo deixa claro para Mariana que se Mateu entrar lá e ele estiver em casa, ele não sai de lá com vida. Na cozinha, Matilde, que não leva desaforo para casa, dá a opinião dela, dizendo que Gumercindo obrigou o Mateu a se casar com a filha dele e agora ele fala que quer matar o infeliz. Mariana fica surpresa por Matilde conhecer a história de Mateu e Rosana. Matilde conta que conhece muito bem a história deles. Ela já vivia na fazenda. A família dela e Mateu vieram juntos da Itália, no mesmo navio. E a pobre da Juliana também. Os pais dela morreram da peste e foram jogados no mar. Mariana deixa claro que essa história ela também já conhece. Matilde acha um absurdo Gumercindo falar que quer matar o Mateu. Afinal de contas, ele é o pai do neto dele. Mariana confia que Deus não deixará que aconteça tamanha desgraça naquela casa. Juliana vai às compras com o dinheiro que Marco Antônio deu para ela. Francesco se lamenta pelo que Marco Antônio contou para ele, de como foi a reação de Gumercindo. Marco Antônio deixa claro para o pai que ele já esperava por essa reação de Gumercindo. Depois do que eles conversaram, ele falou que ia devolver a Rosana para os pais dela. Francesco fica com medo de perder o sócio dele por causa do filho. Marco Antônio fala que ele só fez o que deveria ter feito há muito tempo. Foi um erro ele ter tentado refazer a vida dele com a Rosana, mas agora já foi, e ele está se sentindo aliviado por causa disso. Francesco pergunta para o filho se ele fez o essencial de falar para Gumercindo as razões que levou ele a fazer isso. Marco Antônio não mente, dizendo que ele deixou que a Rosana mesmo se explicasse para os pais dela. Eu só quero saber como é que eu vou encarar o pai dela agora. Marco Antônio é realista ao deixar claro para o pai que ele não tem nada a ver com a história dele com a Rosana. Francesco lembra muito bem que Gumercindo exigiu que ele pedisse a mão de Rosana para ele. Marco Antônio lembra ao pai que quando ele fez aquele pedido para Gumercindo, ele já estava se deitando com a Rosana. O senhor não tem culpa no cartório e não vai ter que explicar nada para o seu Gumercindo. Me deixe trabalhar, papai. Francesco sabe que o filho está querendo voltar para Juliana. Marco Antônio fala que a Juliana está descobrindo que o grande amor da vida dela não era tão grande assim como ela pensava. Francesco fala que Juliana pode descobrir que o grande amor da vida dela é o filho dele. Marco Antônio fala que essa é a grande esperança dele. Francesco não quer que o filho sofra e tenha falsas esperanças. Ele vai sondar Juliana visitando a neta deles essa tarde. Dolores percebe que Juliana está triste. Juliana confessa que está se sentindo tão sozinha nessa vida. Dolores pede para Juliana não falar assim. E Juliana deixa claro que ela não está mais conhecendo Mateu pelas atitudes dele. Dolores fala na cara de Juliana que Mateu só está enciumado. Ela nunca fez nada para ele ter tantos ciúmes assim. Ontem ele quase bateu nela porque queria o dinheiro que Marco Antônio deu para ela para a filha deles. Dolores acha estranho essa atitude do Mateu e pergunta para Juliana se ela fez essa burrice de ter entregado o dinheiro para o Mateu. Juliana diz que não. O Mateu queria devolver o dinheiro para Marco Antônio, fazendo ele engolir cada tostão. Dolores manda Juliana enxergar que o Mateu está morrendo de ciúmes dela. Juliana deixa claro que Marco Antônio jamais faria isso com ela. Dolores percebe que Juliana está admirando mais o Marco Antônio do que o Mateu. Juliana confessa que sim, ela está admirando mais o Marco Antônio do que o Mateu.
e ela acha muito difícil continuar vivendo com Matteo. Dolores pergunta para Juliana se ela está pensando em voltar para o marido dela. Juliana diz que não, ela quer viver sozinha com os filhos dela. Dolores consola Juliana porque ela está triste. Gumersindo conversa com Juvenal, deixando claro que ele não quer que ele permita que um italiano chamado Matteo entre na casa dele. Juvenal conhece muito bem o Matteo. Gumersindo não quer o Matteo lá na ausência dele. Juvenal diz pode deixar. Gumersindo manda Juvenal de hipótese alguma sair com a Rosana no coche. Juvenal está pronto para atender as ordens de Gumersindo. Gumersindo está armando alguma coisa, pois ele fala que vai sair andando para que ele fique encarregado de cumprir as ordens dele. Juvenal diz sim, senhor, seu Gumersindo. Mariana deixa claro para a Rosana que ela lamenta pelo que aconteceu, e principalmente por causa de Marco Antônio, porque ela gosta muito dele. Rosana só vê o pecado dos outros, falando que Marco Antônio ainda morre de amores pela italiana dele, mesmo estando ao lado dela. Mariana diz para Rosana que ela também morre de amores pelo Matteo, não é verdade? Rosana fala que nem uma louca, afirmando que o Matteo ainda gosta dela. Mariana respira fundo e fica calada. Ela serve o suco de Rosana para ela beber. Depois ela aconselha a Rosana a não ficar sonhando com isso, porque o pai dela não vai permitir que o Matteo volte a entrar na casa dele nunca mais. Rosana sonha que o Matteo vai voltar e vai levar embora ela com ele, para sempre. Mariana percebe que Rosana não está bem da cabeça. Francesco chega na pensão de Dolores para conversar com Juliana. Ela fica feliz da vida ao vê-lo. Os dois se abraçam. Juliana é muito grata a ele por tudo. Ele pergunta como ela está e ela diz que está bem. Francesco segura a neta no colo e fala para Juliana que ela está cada vez mais parecida com ela. Juliana sorri pelo elogio de Francesco. Ele devolve a neta para o colo de Juliana, achando que ela está um pouco pesada. Francesco pergunta para Juliana onde está o filho dela com Matteo. Juliana fala que Juanito está com a avó dele por parte da mãe espanhola dele. Francesco acha bonito Juliana dividir o filho dela com a antiga mãe de criação. Juliana deixa claro para Francesco que ela ficou muito contente por ele ter visitado a neta dele. Francesco fala que não foi lá somente pela neta dele, e sim por ela também. Juliana sabe disso, ela também está contente por isso. Francesco começa a sondar os sentimentos de Juliana para que Marco Antônio não se iluda e não sofra mais. Ele toca no nome de Marco Antônio para Juliana. Juliana é muito grata ao Marco Antônio por ele ter devolvido a filha dela. Francesco lembra a Juliana que Marco Antônio também ajudou ela a recuperar o filho dela. Juliana diz que sim, foram duas felicidades que o Marco Antônio deu para ela nessa vida. Francesco se preocupa com Juliana e pergunta se ela está feliz naquele momento. Juliana não consegue esconder que está triste. Francesco lembra para Juliana que ela ainda tem o nome dele e que ela ainda é esposa do Marco Antônio. Ele pergunta o que está acontecendo com ela. Juliana abre o coração para Francesco, contando que ela e Matteo não estão mais vivendo em harmonia. Ela está pensando em largar ele de vez e viver a vida dela. Francesco é direto, perguntando para Juliana se ela quer voltar para o Marco Antônio. Juliana deixa claro que não. Ela gosta muito do Marco Antônio, mas como amigo, ela não ama ele. Francesco fica sem graça com a resposta direta de Juliana e fala que ele compreende ela. Ela diz que não sabe mais o que é o amor e ela não quer mais saber. Francesco, preocupado com Juliana, pergunta o que ela vai fazer da vida dela. Juliana quer trabalhar para poder criar os filhos dela. Francesco quer ajudar Juliana a cuidar dos filhos dela enquanto ela trabalha. Juliana agradece Francesco, falando que ela vai trabalhar e ela quer cuidar do filho dela sozinha. Francesco pergunta por Matteo e Juliana fala que ele foi a desilusão da vida dela. Francesco promete arrumar emprego para Juliana. Juliana fica feliz com essa notícia de Francesco de arrumar um emprego para ela. Francesco fala que ele retorna lá para eles falarem sobre o emprego dela. Juliana fica muito feliz e diz tá bom. Matteo chega no escritório e fica pensando na briga que ele teve com Juliana. Janete vai à casa de Gumersindo e conversa com Maria do Socorro, lamentando o que aconteceu com a Rosana e Marco Antônio. Maria não guarda rancor de Marco Antônio, depois de descobrir os motivos pelo qual ele devolveu a Rosana. Janete também não guarda rancor de Rosana. Ela ainda gosta muito dela e lamenta que ela tenha feito o que fez. Ela começa a se achar, dizendo que não se pode desprezar um partido como o filho dela, por causa daquele italiano desprezível.
Maria do Socorro, como uma mulher simples que não gostou do que Janete falou, lembra ela que o italiano que ela se referiu ainda é marido da Rosana e pai do neto dela. Janete pede desculpas, ela não queria ofender ela. Maria do Socorro diz que não ofendeu e pede para Janete mandar as empregadas dela recolherem as coisas de Rosana para ela mandar buscar depois. Janete diz que fará isso, deixando claro que ela ainda gostaria que os filhos deles se reconciliassem. Maria do Socorro fala na cara de Janete que ela não gostaria disso. Janete fica com raiva pelo que Maria do Socorro falou, e Maria diz que então ela vai mandar buscar as coisas de Rosana depois. Depois do que Maria falou, Janete prontamente diz que elas estarão prontas. Amadeu chama a atenção de Mateu, mandando ele repetir os cálculos que ele fez. Está tudo errado. Desse jeito não vai ter cimento que chegue naquela obra. Para de pensar na tua Juliana e trabalha direito. Mateu dá desculpa para Amadeu que ele não é engenheiro. Amadeu é duro com Mateu, falando que desse jeito ele não vai ser nunca, nem mestre de obras que preste. Mateu aguenta calado o que Amadeu falou dele. Enquanto isso, Hortência e Antônio estão trabalhando para tocar o que Hernandes deixou para ela. Dolores observa Juliana e vê que ela está contente. Ela pergunta se ela vai voltar com o Mateu. Juliana conta que Francesco vai arrumar um trabalho para ela. Dolores não gosta de saber que Juliana não vai mais ajudar ela na pensão. Juliana fala que ela não pode. Ela quer cuidar da vida dela com os filhos. Dolores pensa que Juliana vai embora com Juanito. Juliana até ri, porque ela não falou que ia embora, ela só ia cuidar da vida dela. Mas tu acabou de falar que vai embora. Eu não falei que vou embora, eu só disse que vou cuidar da minha vida. Dolores bate com o guardanapo levemente Juliana, falando que ela deu um susto nela. Juliana acha graça de Dolores. Ela abraça Dolores, dizendo que ela não vai embora. Francesco chega na fábrica de Paola, que já improvisou um berço para a filha deles ficar lá. Ele assume para Paola que ela estava certa em trazer a filha deles para a fábrica, para ela poder trabalhar melhor. Paola deixa claro que ela fica mais tranquila com a filha dela por perto. Ela pergunta o que ele foi fazer lá. Francesco, pensando em Juliana, pergunta para Paola se ela não está precisando de mais funcionários para trabalhar lá. Paola diz que não, ela já está com bastante gente. Francesco pede para ela não falar isso, perguntando se ela aceitaria um pedido especial dele. Paola, conhecendo bem o marido, pergunta quem ele quer ajudar agora. Ele conta que quer ajudar a Juliana. Paola pergunta se é a mulher do Marco Antônio, filha do amigo dele que morreu. Francesco diz que sim, filha do amigo dele, Giulio da Itália. Paola pergunta por que ele quer ajudar a Juliana se ela não está morando com o italiano que roubou ela do Marco Antônio. Francesco diz que sim. Paola, se achando, fala que então não tem lugar para ela lá. Francesco é obrigado a entrar em detalhes que Juliana está separada do Mateu. Paola pergunta se Juliana está pretendendo voltar com Marco Antônio. Francesco diz que não, mas Marco Antônio tem esperanças que isso aconteça. Só porque Juliana está separada de Mateu, Paola aceita que ela vá trabalhar lá. Francesco é claro que ele vai ter que mandar outro berço para lá por causa da neta dele. Paola sorri, falando para Francesco mandar a Juliana lá falar com ela.